Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 10º domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, dos versículos 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. Amados e amadas de Deus, se percebermos o texto anterior a este texto do Evangelho, nós vamos encontrar Jesus que chama os 12, que grita o nome dos 12 e que depois nomina os 12 e os institui 12. E agora Jesus então volta para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que ele nem sequer podia comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que ele estava fora de si. Amados e amadas de Deus, a multidão que se reúne em torno de Jesus, e é tanta gente que Jesus não pode nem comer. E o que fazem então os parentes de Jesus? Os parentes de Jesus têm um juízo pesado sobre ele. Os parentes de Jesus saem para agarrá-lo porque diziam que está fora de si. No fundo, se formos traduzir bem o texto, vão dizer ele está louco, ele está fora de si, ele não está no seu perfeito juízo. Mas o texto do Evangelho continua. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Agora o juízo então daqueles que vieram de Jerusalém. O texto dá a entender que veio uma delegação oficial de Jerusalém para ver o que estava acontecendo, para analisar Jesus, para analisar aquilo que Jesus fazia. E é interessante que eles já têm um juízo. Mediante aquilo que Jesus faz, eles não estão dispostos a ver, não estão dispostos a perceber, não estão dispostos a entrar no mistério daquilo que Jesus está fazendo. Já emitem logo um juízo. Ele estava possuído por Belzebu, que é pelo príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios. Diziam que Jesus agia pelo príncipe dos demônios, estava possuído por um demônio. Continua o texto do Evangelho. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não pode manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Amados e amadas de Deus, Jesus vai mostrar então que não é por Belzebu que ele expulsa os demônios, porque se os demônios estão divididos contra si mesmo, caminham para a ruína. Se uma família está dividida contra si mesma, ela não se mantém, ela caminha também para a ruína. Jesus vai mostrar que é pelo Espírito de Deus que ele age, é pelo dedo de Deus, é pelo Espírito de Deus. Amados e amadas de Deus, Jesus, no início do seu ministério, ele se submete àquele rito de João Batista, que era um rito penitencial. E ali vai dizer o texto bíblico que o céu se abriu, o Espírito desceu sobre Jesus. Jesus é o Filho de Deus, ungido pelo Espírito de Deus e que age na força do Espírito de Deus. Desenvolve o seu ministério na força do Espírito de Deus. Desenvolve o seu ministério na força do Espírito. O Espírito é aquele que vai guiando Jesus, o Espírito é aquele que vai conduzindo o Filho de Deus encarnado, o Filho de Deus que desenvolve o seu ministério na história. E continua o texto do Evangelho. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Amados e amadas de Deus, agora a imagem da casa. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar, só depois poderá saquear a sua casa. O que Jesus quer dizer? Ele quer dizer que está alguém agora na história que é mais forte do que Belzebu.
que é mais forte do que os demônios. E quem é este alguém? É Ele, o Filho de Deus. O Filho de Deus que está no meio dos homens, o Filho de Deus que está agindo no meio dos homens, está agindo pela força do Espírito de Deus, está agindo porque Ele é o Filho de Deus e age na força do Espírito de Deus. E Jesus vai falar agora do pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado que não será perdoado. Mas não será perdoado por quê? Porque o fechamento é o que acontece com essa delegação que veio de Jerusalém. Estão fechados, não são capazes de perceber aquilo que está acontecendo em Jesus de Nazaré. Não são capazes de perceber que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus e por isso preferem dar uma resposta muito simples, muito fácil, superficial, mentirosa, dizer que Jesus age por Belzebu. Não querem perceber que Deus está agindo através de Jesus de Nazaré, não querem perceber a ação de Deus em Jesus de Nazaré. Tanto que o próprio texto bíblico dirá, Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Quer dizer, liam aquilo que estava acontecendo em Jesus de Nazaré como obra do espírito mau, enquanto aquilo que está acontecendo em Jesus de Nazaré é obra de Deus, é obra do Espírito de Deus, é o Filho de Deus que está colocando em movimento o reino de Deus. Mas continua o Evangelho. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhes disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados e amadas de Deus, chega a família consanguínea de Jesus, a família de sangue. Mas Jesus alarga o conceito de família. Agora, quem é a sua família? A sua família é quem faz a vontade de Deus, quem realiza a vontade de Deus. Esse é irmão, é irmã, é mãe de Jesus. E a bonita cena, não é? Jesus, ele olhando para os que estavam sentados ao seu redor, quer dizer, aqueles que o escutam, os discípulos, as discípulas, aqueles e aquelas que escutam Jesus, estes são os membros da família de Jesus, porque esses são aqueles e aquelas que estão com o coração aberto para fazer a vontade de Deus, para realizar a vontade de Deus. Amados e amadas de Deus, desejo que você tenha um domingo muito abençoado e que tenha sempre no seu coração esse desejo de perceber sempre o novo de Deus que está acontecendo na história, o desejo de sempre realizar a vontade de Deus e assim ser membro da família de Jesus, da grande família de Jesus que é a igreja, que somos todos nós que buscamos realizar e fazer a vontade de Deus. Que desça sobre todos vós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.